Boa noite. As eleições no Reino Unido são o tema central da prova dos 9 desta noite. Isto numa altura em que as primeiras projeções dizem que Theresa May, do Partido Conservador, não vai ter maioria absoluta. A prova dos 9 comentada, como sempre, por Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e José Manuel Pureza. Paulo Rangel começa exatamente por si e por esta, não sei se para si é surpreendente, mas para todos os efeitos das sondagens, a maioria das sondagens dava uma maioria absoluta à Theresa May. Segundo estas primeiras previsões da BBC e da Sky, ela terá perdido essa maioria absoluta. É uma derrota de Theresa May, uma derrota significativa. Eu acho que é uma derrota significativa, mesmo que seja uma vitória e mesmo que tivesse uma maioria absoluta tangencial. Portanto, porque ela vinha da maioria absoluta em que tinha 17 deputados, que nitidamente não lhe dava força para a negociação que ela queria fazer do Brexit. Quando eu digo isto, até devo dizer que isso era bom para ela e era de alguma maneira bom para a União Europeia, porque ela deixava de ficar refém da ala mais conservadora dos conservadores, da ala mais anti-europeia. Ou seja, no fundo, isto reforçava muito o seu poder negocial, mas também facilitava alguma concessão. Portanto, esta era a ideia. Era a ideia que estava por trás deste plano dela, no fundo. É que ela, depois, estando legitimada, se tivesse que fazer algum trade-off, alguma troca, teria mais condições para o fazer. Bom, mas eu, sinceramente, não fiquei surpreendido. Mas, claro, enfim... Porque a campanha lhe correu bastante mal, não? Exatamente. Porque a campanha lhe correu bastante mal e porque a campanha correu bastante bem ao Corbyn e correu bastante bem ao Corbyn por mérito dele, quer dizer, ou seja, para mim, surpreendentemente, porque lá há um mês houve eleições locais, há um mês e meio, em que os resultados do Partido Trabalhista foram francamente maus e deixaram adivinhar um desastre completo, e ele, durante a campanha, não só foi capaz de quantificar algumas das medidas, coisa que ele até agora era tudo muito romântico e um pouco no ar, e, portanto, credibilizar um pouco aquele romantismo de esquerda, anos 60, que lhe é muito característico, e ganhou uma enorme confiança. Eu assisti... Mas toda a gente o viu sempre, e nestas eleições foi apresentado sempre como um líder do passado. Quer dizer, eu acho que ele era mais apresentado como um líder do passado antes do que agora. Do meu ponto de vista, continua a ser um líder do passado, mas estou a dizer, eu acho que a percepção mudou. Expressão porque esta semana escreveu um artigo exatamente. Um resultado que impede a maioria absoluta do Partido Conservador, o que só por si, como eu digo, a derrota, ter uma maioria absoluta de 14 ou 15 deputados, era uma derrota para Theresa May no sentido que mantinha a situação em que ela estava, ou seja, ela continuaria refém ou dos mais europeístas, ou especialmente dos menos europeístas dentro do Partido Conservador. Portanto, o que ela queria era ampliar a maioria de tal maneira que tivesse margem de manobra para ser ela a dona e senhora das negociações. Não estar dependente de grupos de deputados, de fações de 20, 30 que poderiam existir, mais, digamos, pró-europeus ou mais anti-europeus. E, portanto, eu acho que em qualquer caso, será sempre uma vitória dele, não é? Portanto, claro, se isto se confirmar, porque eu também quero chamar a atenção... Isto são ainda projeções. Claro, embora sejam convergentes, são diferentes, a verdade é que o sistema eleitoral do Reino Unido, por ser um sistema maioritário, é dado a surpresas. Repara, o Cameron teve essa maioria absoluta de 17 deputados, com 35, 36%. Quer dizer, isto depende muito até da distribuição regional. Quer dizer, às vezes um partido com menos votos... E antes de passar aqui para o Pedro Silva Pereira, vou pedir ao Filipe Caetano, editor do Internacional, que avance com as últimas informações que existem sobre os resultados. Boa noite, Constança. Filipe, boa noite. Exatamente, são esses os números, e para lá para casa também para voltar a frisar os números que são de uma grande sondagem, aliás, as duas grandes sondagens, tanto da BBC como da Sky News, que apontam para, então, o Parlamento em suspenso, porque não há nenhum partido com a maioria absoluta, e com, então, este resultado que fica muito abaixo do alcançado em 2015, se confirmar, os tais 314 deputados para os conservadores, menos 17 que em 2015, 266 para os trabalhistas, mais 34 do que em 2015, e os liberais-democratas com 14, mais 6, e o Partido Nacional Escocês, que tem um resultado muito abaixo do que era esperado, menos 22 do que em 2015, e também o partido UKIP, que aparece sem representação, ele que tinha tido um grande resultado noutras eleições, e aliás foi um dos grandes vencedores do Brexit, porque conseguiu que o Reino Unido saísse da União Europeia. Deixa-me dizer, Constança, que há aqui alguns dados que vão surgindo que são importantes, e nomeadamente este, que há 76 circunscrições
com resultados muito próximos e que não se consegue dar um vencedor garantido. 76 lutas que deixam tudo em aberto e por isso mesmo temos que ter, de facto, como tens vindo a referir e os nossos comentadores também, é preciso ter alguma prudência porque, de facto, os resultados não podemos dar como adquiridos. De qualquer forma, também aqui referir que em 2015 a mesma sondagem dava 316 de projeção para os conservadores e David Cameron acabaria por conseguir os 330, que fica acima dos 326 que garantem a maioria absoluta. De qualquer forma, as reações que têm vindo do Reino Unido e dos principais comentadores nas estações de televisão apontam para, se confirmar, para uma derrota, no fundo, para o partido de Theresa May e já se apontam os dedos, precisamente, à candidata a primeira-ministra, a reeleição, dizendo que ela não tem condições para governar, sendo que poderá aqui formar-se um contrapoder, uma aliança progressista, de qualquer forma, juntando os resultados dos conservadores, do Partido Nacional Escocês e dos liberais-democratas, tem precisamente os 314 deputados que são apontados para os conservadores. Portanto, vai ser uma noite bastante longa. Os resultados vão sendo anunciados ao longo da noite. Os primeiros vão ser anunciados já às 11 da noite com o Sunderland, que tradicionalmente tem o anúncio dos primeiros resultados, mas depois também à 1 da manhã, mas 3 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã e suspeito que ainda durante a manhã de amanhã vamos estar à espera de saber os tais resultados das 76 lutas que deixam tudo muito em aberto em relação a estas eleições. Constança. Muito obrigada, Filipe. Pedro Silva Pereira, e perante isto tudo, o que é que se pode esperar agora? Bom, neste momento, evidentemente, nós não conhecemos os resultados finais. Como foi dito, eu creio que só mesmo pela madrugada é que saberemos ao certo o que aconteceu. Temos, aliás, essa experiência de outras eleições e referendos no Reino Unido. Mas o Reino Unido está neste momento na iminência de mudar, se não de Primeiro-Ministro, talvez até de Governo. Porque Mas qual é a alternativa? Bom, não sabemos. Sabemos uma coisa, sabemos que o Partido Escocês, não é? O Partido Nacionalista Escocês, estava disponível, assumiu isso durante a campanha, para viabilizar um governo do Partido Trabalhista. E a convergência entre os liberais-democratas e os trabalhistas a propósito da questão europeia também tornam, neste momento, possível um cenário desse tipo. Saber se os resultados eleitorais chegam para viabilizar uma solução dessa natureza... Mas essa solução poria em causa o Brexit? Essa solução é um primeiro passo, porque, vamos lá ver, acho que Theresa May tem aqui uma derrota, sairá enfraquecida em qualquer dos cenários, mesmo que não se confirmem os mais negativos para ela, sairá claramente enfraquecida. E se virmos bem com este resultado pobre ou medíocre dos conservadores, com o zero do UKIP, acabam por ser os partidos que têm um alinhamento mais pró-europeísta que podem, nesta noite eleitoral, sinalizar um resultado mais positivo. Embora o Partido Trabalhista tenha tido uma posição bastante equívoca sobre esta matéria. Vamos lá ver, o que acontece é que o tema do Brexit acabou por não ser, na campanha eleitoral, um tema central, muito por várias circunstâncias, entre as quais o facto da campanha ter sido atropelada pelos ataques terroristas. E o tema da segurança também nunca ter seguido o tema da segurança ganhou um destaque grande. E, aliás, foi um dos que contribuiu muito para penalizar a Theresa May. A Theresa May cometeu vários erros nesta campanha. Começou por faltar um debate televisivo onde o Corbyn esteve presente e esteve bastante bem nesse debate. Teve aquela questão do imposto sobre a demência que iniciou uma decadência do Partido Conservador nas sondagens e depois teve a questão dos ataques terroristas, onde, em princípio, seria até um tema em que o Partido Conservador estaria mais à vontade, mas acontece que a Theresa May foi a ministra responsável pela administração interna, foi acusada pelo Corbyn de ter cortado em 20.000 o número de polícias nas ruas e, além disso, cada
dia que passa, sabem-se mais pormenores sobre o trajeto daqueles terroristas, alguns deles com ações públicas de propaganda ao Estado Islâmico e, portanto, tudo isso são falhas de segurança que penalizaram o Partido Conservador nestas eleições. Isso é uma surpresa, mas também ajudou, para esta derrota, também ajudou a campanha feita por Corbyn e o facto de ele não ter posto exatamente, ele não pôs o Brexit em cima da mesa, não foi o tema central da campanha dele, o tema central da campanha dele foi um discurso contra a austeridade, a favor de um discurso social, a favor das nacionalizações, por exemplo, nacionalização dos caminhos de ferro, da água, dos correios. Isso. Um discurso que parecia condenado ao fracasso e não foi. Não, boa noite em primeiro lugar. Sim, eu acho que a grande marca desta disputa eleitoral foi digamos, a sabedoria do velho Corbyn de perceber que aceitar jogar a disputa eleitoral na discussão a propósito do hard Brexit ou do soft Brexit seria condená-lo à derrota. Neste momento, tanto quanto os estudos de opinião dizem, haverá cerca de pouco mais de 20% do eleitorado britânico que ainda se situa no campo daquilo que se chama os hard remainers, ou seja, os que querem ficar, seja lá de que maneira for. E, portanto, aceitar jogar esse jogo seria errado, politicamente, e seria, digamos, uma condenação a uma derrota eleitoral clamorosa onde Theresa May navegaria à vontade. E, portanto, eu creio que o segredo deste resultado, cujos contornos naturalmente precisos ainda temos que aguardar para ver, estas 76 disputas que vão seguramente fazer balançar a composição do Parlamento, é preciso ter isso muito em atenção, mas já fica claro que o que marca estas eleições é a recusa de Jeremy Corbyn, e daí digamos, o sucesso já garantido desta eleição, a sua recusa em fazer esse jogo. E, ao contrário, fazer com que a fratura fosse uma fratura em torno dos temas da justiça social. Esse foi justamente aquilo que Corbyn soube fazer e que soube, já agora, na parte final, como creio que disse agora mesmo o Pedro Silva Pereira, virar a questão dos ataques terroristas contra a própria Theresa May. E, portanto, isto é o enterro da terceira via? Eu julgo que de Blair, em bom rigor, é um dos grandes resultados desta noite. Enquanto poder, subsiste apenas Macron. Essa é que é a grande verdade, o que não deixa de ser, enfim, um bocadinho irónico. Mas a verdade é que Blair era um entusiasta de que a campanha britânica dos trabalhistas fosse em torno da questão do Brexit. E, portanto, Corbyn, ao afastar-se dessa orientação, digamos assim, dessa perspectiva, soube colocar o tema da justiça social. Mas Corbyn foi muito criticado por Blair e por grande parte dos dirigentes do Partido Trabalhista. Naturalmente, que já o condenavam, digamos, a um desaparecimento rápido da cena política. Eu creio que esta é uma vitória de Corbyn e mais do que, digamos, de Corbyn pessoalmente, evidentemente, mas sobretudo da sua perspectiva política, que é, como dizia há bocadinho o Paulo Rangel, e eu bem o percebi, que é uma mensagem do passado, isto é, reinterpretando, e creio que nisso estamos de acordo, uma estratégia de resgate de um conjunto de perspectivas que eram da tradição trabalhista. E, portanto, por exemplo, a questão das renacionalizações é, digamos, talvez um símbolo maior, do ponto de vista estritamente simbólico, dessa recuperação. E, portanto, eu creio que isto é um recado também que fica para os partidos social-democratas na Europa. Isso seguramente, não tenho a menor dúvida de que é um recado importante, porque, enfim, é a recusa de uma via que foi condenando à irrelevância, como se tem visto, enfim, um conjunto de partidos social-democratas na Europa. Bom, Paulo Rangel, ia-lhe perguntar, em relação, já agora pegando nestas palavras de José Manuel Pureza, em relação a Corbyn, como é que este discurso, como é que, na sua opinião, este discurso teve estes resultados? Porque, no fundo, é um discurso que muitas pessoas diziam que era um discurso muito radical. E era. Só que deixou de ser. Deixou de ser como? Mas durante a campanha. Já lá vamos. Mas deixe-me só dizer a primeira coisa. Atenção que o Corbyn ter este discurso quanto à Europa não é apenas uma opção tática. Ele era totalmente anti-União Europeia no passado. Fazia parte dos trabalhistas não pró-europeus ou mais relutantes quanto à União Europeia. Portanto, ele depois fez aí... repare que mesmo no Brexit a campanha dele foi extremamente morna quanto à questão europeia. Ele não era... Portanto, ele não era totalmente anti-Brexit. Quer dizer, também não seria favorável, admito que não fosse, mas quer dizer... Ou seja, a ele não lhe custou muito fazer este papel.
embora eu acho que tenha sido também deliberado, isso eu concordo, e seria um erro do ponto de vista tático, mas acho que isso nem sequer lhe custou, quer dizer, foi uma coisa que ele interiorizou, talvez porque tem essa agenda bastante à esquerda. Como a União Europeia tem alguns pressupostos liberais, a desconfiança dele não será tanto quanto à questão só do projeto europeu, mas quanto até aos pressupostos ideológicos da ideia do mercado único e das liberdades de circulação de capitais, por exemplo, e outras coisas deste género. Portanto, para ele não ser difícil. Uma segunda coisa que eu queria dizer é que, porque é que eu digo que ele foi mais realista do que era antes? Porque ele, de facto, estudou muito bem a lição do seu manifesto. Por exemplo, quando ele fala nas renacionalizações, ele fala em setores que verdadeiramente não chocam, quer dizer, também não chocam sequer uma pessoa que tenha uma visão moderada, até democrata cristã. Isto é, se me disser... choca a linguagem liberal, A linguagem liberal, atenção, o Reino Unido está numa posição. Por isso é que, por exemplo, Macron não está nada mal na França, porque a França está muito estatizada. Mas o Reino Unido está completamente privatizado hoje em dia. Portanto, são realidades diferentes. E o que eu digo é, por exemplo, a nacionalização dos Correios, ou a nacionalização dos comboios, é uma coisa que mesmo que se pudesse essa questão em Portugal, por exemplo, hoje quanto aos Correios, não chocaria a opinião pública, não posso chocar. Porque mas chocaria alguns imaginar. Não, mas o que eu digo, não. Quero imaginar. Não, o que eu quero dizer com isto é o seguinte. Há setores e setores. Com certeza. Há setores e setores. É isto que eu quero dizer. Portanto, e há setores que... E ele aqui soube muito bem. Ele provavelmente tem uma agenda mais ambiciosa que essa. Mas ele soube muito bem pegar naqueles setores. Tal. Como soube muito bem pegar numa outra coisa, que foi na agenda social, na questão do Serviço Nacional de Saúde, na questão das universidades. Eu, por exemplo, ele chamou a atenção para que a grande maioria dos estudantes ingleses sai das universidades com dívidas de 60 a 70 mil libras. Exatamente. E, portanto, que tem os seus próximos anos completamente penhorados ao pagamento dos seus estudos. Pronto. E com um aumento da taxa de IRC de 2%, é o que eu digo, ele começou a aparecer, enquanto ele antes só falava nestas bandeiras, nunca dizia como é que ia fazer. E aqui, muito embora eu acho que depois tudo somado dará um déficit tal que o Reino Unido não aguentaria isso, o que eu digo é, em algumas das suas bandeiras principais, ele foi capaz de explicar como é que ia fazer. E isto credibilizou o seu discurso e a sua imagem. Portanto, isto é... Não penso que eu sou um fã do Corbyn. Eu estou só a fazer uma análise... Estou a achar uma Não, só estou a dizer que eu acho que dentro da... Ele soube encontrar, tal como contra o Brexit, encontrou um registro, eu vou dizer não inteligente, mas smart, alguns entre o esperto e o inteligente, para defender a sua posição. Também aqui nos temas sociais, onde ele tinha uma posição muito hard, muito dura, foi capaz de os apresentar como uma coisa aceitável, com uma vantagem que o Silva Pereira há pouco enunciou e que realmente não é de somenos, foi a questão da questão da demência, que foi uma coisa particularmente chocante. Exato. A ideia de que as pessoas depois teriam que pagar com a sua própria casa, etc., o apoio domiciliar. Quer dizer, isto deu uma ideia de insensibilidade social tal que depois as causas sociais, digamos, até não tão extremas, se mostraram mais coerentes com a visão que ele tinha, com uma visão mais humanista. E deixe-me só dizer uma outra coisa. Eu acho que esta coisa da Theresa May, do ataque ao rasgar os direitos humanos e os direitos fundamentais, isto é totalmente contra a tradição inglesa. Porque a tradição inglesa não é uma tradição democrática, é uma tradição liberal no sentido dos direitos e das liberdades em primeiro lugar. Depois é uma tradição democrática também no sentido do voto da maioria. Mas a proteção dos direitos é uma coisa fundamental. E mesmo que houvesse aqui um certo relaxe, compreensível em leis antiterroristas, a forma como ela apresentou não era um relaxe, era quase uma espécie de pré-Guantánamo a dada altura. Portanto, ela não disse o que é que ia fazer, mas quer dizer, apresentou aquilo com uma certa estridência. E, portanto, isso, sinceramente, eu penso que isso próprio na política inglesa também não caiu bem. Bom, já iremos falar das consequências que isto pode ter nas negociações entre o Reino Unido e a União Europeia, mas antes fazemos já um curto intervalo. Voltamos já. Está Mudo de vida, de destino, de percurso. Mudo porque quero. Mudo porque posso. E saber que posso mudar, muda tudo. É por isso que mudo para o Toyota Auris por apenas 19.995 euros e poupo até 3.000 euros. Só até 30 de junho. Mude tudo num concessionário Toyota. Para criar um prato inesquecível, temos que escolher os melhores ingredientes. A combinação de sabores ideal e nunca esquecer a apresentação. Para tudo estar perfeito, não pode faltar nada. Falta aqui alguma coisa. A mestria cervejeira de Superboc criou a companhia perfeita para a sua refeição.
Agora já não. Descubra um mundo de sabores de Superbox Seleção 1927. Uma escolha de mestre. Que diferença com o novo Corega Proteção Gengivas. A prótese irritava as minhas gengivas. Agora sinto-me muito melhor. Uma vez aplicado, Corega Proteção Gengivas cria um efeito almofada entre a prótese e as gengivas, ajudando a protegê-las da irritação. Corega ajuda a proteger as minhas gengivas. Bem-vindo de novo à Prova dos 9, Pedro Silva Pereira. Íamos falar exatamente das consequências que estas eleições podem ter na negociação com a União Europeia. Isto pode, de certa forma, não pode reverter o Brexit. Quer dizer, o Brexit é uma decisão que está assumida. Ainda há pouco o José Manuel Pureza falava de uma sondagem e, de facto, aqueles que querem ficar no Reino Unido são 20 e tal %. Portanto, há até um grupo que votou para ficar, mas que agora acha que, tendo em conta o resultado do referendo, o país deve sair. Eu penso que é cedo para pensar em reverter o Brexit. As negociações formais ainda não começaram. Mas vão começar daqui a 7 dias. Sim, lá chegará o momento em que a opinião pública britânica será confrontada com o resultado dessas negociações. E então aí sim o tema do Brexit vai, porventura, ressurgir. Agora, mas quem é que vai conduzir estas negociações? Por exemplo, Theresa May, com estes resultados, se confirmarem estes resultados, tem condições para formar governo e conduzir essas negociações? Os comentários dizem que, a confirmar-se estes resultados, pode haver uma luta pelo poder dentro do Partido Conservador e, portanto, a própria liderança do governo está em xeque. Portanto, é cedo para dizer, não sabemos. Certamente que estas eleições foram convocadas pela Theresa May, que escolheu o momento que lhe pareceu melhor e pior para os trabalhistas do Sim, havia Corbyn. 20 pontos de diferença. Escolheu a dedo esse momento com o propósito de, nesta janela de oportunidade, antes de iniciar as negociações do Brexit, poder reforçar a sua maioria. O facto de não reforçar a maioria e, porventura, até perder a maioria, só pode ser considerado uma catástrofe política para o Partido Conservador e, pessoalmente, para Theresa May. O Corbyn resulta daqui necessariamente com uma liderança consolidada. Essa liderança consolidada decorre do facto de, enquanto a Theresa May fez uma campanha cheia de erros, ele fez uma campanha quase isenta de falhas. Mas está de acordo com o José Manuel Pureza quando ele diz que esta campanha de Corbyn é também um exemplo para os partidos sociais-democratas e socialistas europeus? Eu acho que essas leituras são talvez um bocadinho precipitadas, porque em França tivemos o Partido Socialista Francês a virar à esquerda e acabar com 5%. Portanto, lá porque em Inglaterra uma liderança mais à esquerda dentro do... Não, mas acabou com 5% porque virou à esquerda ou porque teve 5 anos de Hollande? Não foi só por isso. Quer dizer, houve uma disputa pelo eleitorado de esquerda em que o Benoît Hamon acabou com 8 ou 9% e o Mélenchon com perto de 20%. Isso faz uma certa diferença. Portanto, o discurso de esquerda que o Partido Socialista em França fez não chegou para fixar o seu eleitorado. Portanto, acho que há muitas vezes contextos nacionais que ajudam a compreender os resultados. É verdade que o Corbyn fez uma campanha eleitoral muito assente nos temas sociais, nos temas da igualdade, nos rendimentos, dos serviços públicos, e isso foi muito importante. Também falou de nacionalizações, embora isso não tenha sido um tema central da campanha. Aliás, porventura, foi um dos outros erros da Theresa May não ter travado esse debate noutras condições. Mas nós não compreenderemos estes resultados. Eu estive em Londres no fim de semana dos atentados. Nós não compreenderemos estes resultados, não percebemos o impacto muito significativo que tiveram aqueles incidentes e a noção de responsabilidade do Partido Conservador no desinvestimento em matéria de segurança e depois também nas falhas de segurança. Alguns daqueles terroristas fizeram campanha nas televisões britânicas pelo Estado Islâmico. Há mesmo um terrorista que foi detido, o terceiro, que era meio italiano, que foi apanhado na fronteira, que queria para a Síria e queria ser terrorista. E declarou-se como: eu vou para a Síria porque quero ser terrorista.
E apesar disso ter sido registado e comunicado às autoridades, de facto, nada foi feito. E, portanto, há uma falha de segurança e isso necessariamente penaliza o governo que está e teria que penalizar sempre, particularmente a senhora Theresa May, porque ela foi ministra do Interior no Reino Unido. E, durante portanto, 6 anos. E, portanto, estas circunstâncias todas somadas, embora o Brexit não tenha de facto sido tema central, mas uma certa sensação de que algumas das ilusões que foram vendidas aos britânicos a propósito da campanha do Brexit, que não se confirmam, e que transmitem um sentimento de insegurança. Quer dizer, olhemos para o resultado do UKIP. O UKIP tem zero deputados. Mas só tinha um. Bom, certo. Não é? A questão é ver a percentagem. Mas a verdade nas eleições europeias tinha tido um... Está bem, mas tinha, não, a questão é a percentagem. Tinha tido um com uma percentagem alta. Mas tinha a ambição de, depois do sucesso do Brexit, poder alavancar a sua representação parlamentar. O Brexit foi o seu esvaziamento, deixou de ter uma causa. Não se verificou. E, aliás, deixou de ter uma causa e deixou de ter uma liderança minimamente apresentável. Também é verdade. Não é que fosse apresentável, mas era eficaz. José Manuel Pureza, em relação à derrota de Theresa May e em relação a esta questão do Brexit, como é que ela pode ou não pode negociar Vamos ver, eu creio que... Para todos os efeitos, as negociações formais começam dentro de uma semana. Eu acho que isso vai depender, digamos, a capacidade, o peso relativo que a senhora May e os seus apoiantes tiverem na solução que vier a sair deste resultado, vai depender dos detalhes deste resultado. E nós ainda não estamos em condições de minimamente saber exatamente isso. Ou seja, repare, mas ela, para todos os efeitos, se confirmar que perdeu a maioria absoluta, ela sabe muito fragilizada. Mesmo que eu estou muito de acordo com o que disse o Paulo Rangel, e acho que nisso estamos certamente todos de acordo, mesmo que fosse uma vitória, digamos, pequenina, seria uma derrota política grande para a senhora May, porque justamente ela, digamos... Ela, a maioria absoluta, tinha. Exatamente, ela decidiu estas eleições, antecipou as eleições, como é normal nos sistemas parlamentares, decidiu estas eleições justamente para alargar a maioria que tinha. Se é encurta, é uma derrota, e sobre isso não há nenhuma dúvida. Agora, a capacidade que, mais do que aquela figura pessoal de Theresa May, o seu setor, digamos assim, dentro do Partido Conservador e dentro do sistema político britânico, o papel que vão ter na negociação, eu acho, e portanto, digamos, a maior ou menor pressão de uma ala mais radical ou de uma ala mais moderada, eventualmente uma ala mais, digamos, ligada ao establishment da União Europeia, quer dizer, esse jogo de forças dentro do bloco trabalhista, do bloco conservador, digamos assim, vai depender muito de detalhes digamos, de peso eleitoral relativo que venham a acontecer. E uma solução alternativa tem alguma viabilidade? Nós não sabemos, é evidente, ainda não sabemos. Vejo com dificuldade, devo dizer, porque justamente estamos a falar de forças cuja convergência programática é muito escassa, não é? É muito escassa. Terá certamente algumas áreas de convergência em alguns aspectos, mas de que é que estamos a falar? Estamos a falar dos liberal-democratas, estamos a falar dos nacionalistas escoceses, enfim, de alguns dos 70 e poucos deputados de outras forças ou independentes, digamos, que aparecem. Portanto, eu com franqueza não saberia antecipar isso, e acho que, enfim, é muito difícil imaginar essa possibilidade. Agora, mesmo essa possibilidade, poder conceber-se vai depender, novamente o digo, dos números precisos que resultem, digamos, do apuramento final. Eu acho que vai ser até ao fim do apuramento que se vai decidir se há, repare, nesta questão pode eventualmente haver mais um ou menos um deputado, e isso é absolutamente essencial para se decidir qual é o figurino final da governação. Mas a verdade é que a legitimidade política, quer dizer, e a legitimidade política, ela perdeu bastante, não é? Não, claro, e eu acho que isso é que tem consequências na negociação do Brexit, é que ela vai aparecer lá numa posição fragilizada. Claro. Portanto, se for ela, não é? Portanto, isso penso que será sempre assim, poderá ser mais ou menos, mas será sempre assim. Portanto, isso será desde logo uma questão. E também acho que neste momento, estou de acordo com o Pedro Silva Pereira, há os primeiros sinais de alguma... até em termos económicos, de alguma desaceleração da economia, de um aumento da inflação bastante grande. Depois, por outro lado, vamos cá ver,
há também um efeito psicológico. O referente é o efeito de que nós agora travamos a imigração, ainda que ainda não se tivesse alterado nada, e de repente acontecem os atentados. Quer dizer, afinal, isto não estava relacionado diretamente com a questão da União Europeia. Aliás, porque os atentados, como se vê, são cometidos normalmente por cidadãos britânicos. Exatamente. Muitos deles até já criados ou até nascidos no Reino Unido. E, portanto, que aliás é o paradigma do Daesh em todo o lado, faz parte da sua própria doutrina, está escrito no seu grande mentor que os atentados devem ser cometidos por nacionais dos Estados respectivos. Mas considera que estes ataques terroristas também tiveram influência no resultado? Não, claro que tiveram, isso não tem qualquer dúvida que tiveram, e é curioso que o Corbyn pega bem nessa questão por causa dos 20 mil efetivos, mas porque ele no fundo soma o tema social ao tema da segurança, porque ele o que diz fala nas condições que têm os polícias, e na redução de 20 mil polícias. No fundo, a política da austeridade. Exatamente. Política da austeridade. Ou seja, no fundo ele faz convergir, aí foi mais uma vez um argumento inteligente, faz convergir as duas coisas, porque ele no fundo diz, justamente por nós não estar as falhas de segurança, portanto ele em vez de ter um discurso securitário, que ele não poderia ter, porque seria contraditório. É baseado na força do serviço público. Na força do serviço público e nas condições dos militares, etc. Aliás, a Theresa May responde de uma forma inteligente na segunda-feira, porque diz que ele tinha votado contra algumas leis, nomeadamente aquelas em que os polícias tinham o direito a disparar, não é? Pronto. E ela até dizia, bem, aqui mataram os 13, eu acho muito bem que tenham matado e que tenham esse direito, etc, etc. Portanto, tem aqui uma linguagem um bocadinho crua. Mas, enfim, mas ele voltava sempre à dele, que era este argumento dos 20 mil, e até o argumento das próprias condições que tem a polícia hoje para atuar, e que isso faz com que... Porque é evidente que a recolha de informação, era o que ele dizia, depende da presença no terreno. Portanto, se eu diminuir os efetivos, eu não posso estar nos bairros mais difíceis, onde há problemas, a perceber quem são as pessoas que são perigosas, porque obviamente são só algumas. Mas quer dizer, quando se diz que há, por exemplo, 6 mil pessoas possíveis sob investigação ou qualquer coisa assim, é evidente que tem que ter efetivos para seguir. Cada pessoa que seja perigosa precisa de 2 ou 3 polícias para a seguir. Portanto, não estava a dizer aqui que fosse isso, mas este argumento passou. Pedro Silva Pereira, estamos mesmo no fim do programa, só uma coisa. Esta declaração que o Paulo Rangel referiu de Theresa May, dizendo que se for necessário era preciso rasgar os direitos humanos, penso que é uma frase que também a prejudicou eleitoralmente. Sim, acho que foi uma intervenção quase desesperada. É verdade que aconteceu já muito em cima do fim da campanha, mas também tornou a ter aí azar, porque o Corbyn respondeu bem, não é? Por um lado respondeu sem se desviar da questão do investimento nos meios de segurança e prometendo, enquanto os outros tinham cortado 20 mil efetivos na polícia, ele prometeu reforçar em 10 mil imediatamente as forças de segurança e depois colocou a questão da democracia. Isto é, não é forma de responder aos ataques terroristas abdicar dos nossos princípios, dos nossos valores democráticos. Essa ideia de rasgar os direitos humanos foi uma ideia que ele combateu e acho que esse combate foi mais um ponto a favor do Corbyn nesta discussão. Bom, estamos quase a chegar ao fim deste programa, mas antes de terminarmos, mais uma vez ouvir Filipe Caetano, que tem as últimas informações sobre estas eleições. Constância, estamos à espera dos primeiros resultados que são anunciados neste momento. Estamos à espera precisamente do lançamento de Newcastle upon Tyne, que são exatamente a projeção que as imagens que estamos a ver aqui, que estão a ser anunciados então esta circunscrição da área da cidade de Sunderland, que dão para o resultado, a primeira vitória para o Labour. Aqui é já a candidata desta circunscrição, portanto os trabalhistas tradicionalmente ganham esta primeira circunscrição, portanto aqui é a primeira vitória simbólica também para os trabalhistas que poderão enfrentar então uma noite longa de expectativa em relação aos resultados eleitorais. Deixa-me só referir que este é apenas a primeira das 650 circunscrições que vão ser anunciadas ao longo da madrugada, com a grande expectativa em relação, nomeadamente, à Escócia, onde o Partido Nacional Escocês terá um resultado muito abaixo do esperado, e as tais 76 circunscrições que estão
too close to call, muito em aberto, e por isso mesmo o próprio futuro do Reino Unido joga-se nas próximas horas. Constança, vai ser uma longa noite e eu suspeito que durante a manhã, da próxima manhã, ainda estejamos à espera dos resultados finais no Reino Unido. Muito obrigada, Filipe. Bom, e para terminar, Paulo Rangel, José Manuel Pureza, como é que acha que a União Europeia está a olhar para estes resultados? Excelente pergunta. Creio que haverá... Não creio, francamente não creio. Creio que haverá certamente algum sorriso no que diz respeito à debacle dos mais duros dentro do Brexit. Creio que isso é verdade. Mas a perspectiva que Corbyn trouxe é uma perspectiva... Aquilo que ganhou, aquilo que fez Corbyn ter esta vitória política é um discurso francamente crítico sobre aquilo que têm sido as políticas dominantes dentro da União Europeia. E, portanto, eu, se posso interpretar aquilo que é o sentimento, se posso antecipar aquilo que é o sentimento, digamos assim, dos porta-vozes daquilo que têm sido as políticas dominantes da União Europeia, não há nenhum motivo para sorrir, há um motivo para olhar com, digamos, grande cautela para aquilo que está a acontecer, porque Corbyn é um crítico destas orientações da União Europeia. Muito rapidamente, Paulo Rangel, há motivos para sorrir? Não, quer dizer, eu sinceramente não estou muito de acordo com o José Manuel Pureza. Eu acho que há dois sentimentos. Há um sentimento claramente de alguma satisfação no sentido de dizer, pronto, de facto esta gente está a perceber agora que isto era uma coisa muito mais complexa do que parecia, mas também haverá alguma perplexidade, não por causa de quem é que vai ser, mas por causa da incerteza que isto pode gerar. E, portanto, pela ideia de um certo pântano que se vai arrastar. Bom, a Primeira-Ministra britânica convocou estas eleições para estar numa posição de força para negociar o Brexit contra os seus parceiros europeus. E, portanto, eles só poderão ver com simpatia a circunstância dela resultar enfraquecida destas eleições. Bom, e assim chegamos ao fim de mais uma Prova dos 9. Boa noite, até para a semana. Fique agora com mais transferências.